Boa noite, professora Regiane, tudo bom? Bem, professora, como a gente está na disciplina de UTI, né? Eu achei mais viável escolher um tema que tivesse dentro da unidade de terapia intensiva, né? Até porque esse tema que eu escolhi é um tema que já foi visto por outros profissionais da área de saúde, né? E eu achei um tema super interessante, que é justamente o choque séptico. E muitas pessoas se perguntam, mas o que seria choque séptico? Como é que se dá a esse choque séptico e como é a sua evolução? Pois bem, choque séptico nada mais é que sendo uma complicação grave da sepse, em que mesmo sendo realizado com o tratamento adequado, com a reposição de fluidos e antibióticos, a pessoa continua com a pressão arterial diminuída. E pelo fato dessa diminuição da pressão arterial diminuir, é comum as pessoas entrar em choque séptico, porque também vai apresentar maior dificuldade na circulação do sangue, questão do fluxo sanguíneo, que faz com que chegue menos oxigênio a órgãos importantes como cérebro, coração e rins. O choque séptico é geralmente causado por infecção bacteriana, mas muitas pessoas perguntam, mas só por infecção bacteriana? Não. Infecção viral e por fungos também, mas é mais presente na infecção bacteriana. As toxinas liberadas pelos agentes invasores podem causar danos nos tecidos e resultar em pressão arterial baixa, que é o quê? A hipotensão. Então o paciente ele vai estar hipotenso. Ele vai apresentar esse quadro por conta disso, que ele pode estar entrando num processo evolutivo de um choque séptico. Pois é justamente a queda da PA que vai resultar como uma característica predominante de choque séptico. Ele também é denominado como colapso circulatório e pode ocorrer após qualquer agressão grave, a homeostasia corporal, seja ela hemorragia profusa, por traumatismo grave, queimadura extensa ou infarto amplo do miocárdio ou a sepse bacteriana. Mas muitas pessoas perguntam, mas existe uma diferença entre sepse, existe diferença em choque, existe uma diferença entre sepse e choque séptico? Existe uma diferença sim, porque a sepse ela é uma síndrome clínica de disfunção de órgãos com risco de vida, causada por uma resposta desregulada da infecção, ou seja, qualquer infecção é considerada sepse. Já no choque séptico, há uma redução crítica da perfusão tecidual, o que a gente conhece por hiperperfusão tecidual, né? A questão do fluxo sanguíneo, a questão do oxigênio, onde pode ocorrer a falência aguda de múltiplos órgãos. Então, nessa hiperperfusão tecidual, vai ocorrer justamente essa falência aguda de múltiplos órgãos, como, por exemplo, pulmões, rins e fígado. Então, funciona mais ou menos assim. O organismo tem uma reação inflamatória desproporcional à presença das toxinas, substâncias produzidas pelo corpo que causam excesso de dilatação dos vasos sanguíneos, diminuição dos batimentos do coração e o risco de os órgãos pararem de funcionar. Então os órgãos vão parar de funcionar dependendo do nível, do grau, como vai estar essa evolução de uma sepse desencadeando para um choque séptico. E essa infecção fora de controle impede também que o sangue irrigue os órgãos, levando à morte em algo entre 25% e 50% dos casos. Muita gente se pergunta, mas quem entra no estado de choque séptico tem risco de morte? Com certeza. A estatística mostra entre 25% a 50% dos casos, né? Então, eu trouxe essa imagem aqui para explicar melhor a estrutura do choque séptico. E aqui eu trouxe um desenho justamente falando da questão do fluxo sanguíneo, né? Da hipoperfusão tecidual, porque não vai comprometendo os órgãos. Então essa imagem aqui fica clara na questão da contagem das plaquetas, como está o fluxo das hemácias, né? Como está o grau do fluxo sanguíneo do paciente que se encontra nesse estado. Com relação ao diagnóstico, muitos médicos pedem para que o paciente ele faça o exame de laboratório
que é o exame de sangue, a coleta do exame de sangue, para poder ver como é que está essa questão do fluxo sanguíneo e como está a contagem de plaquetas e a evolução das hemácias, porque por esse exame o médico vai ter um diagnóstico mais preciso para poder passar a devida medicação certa com relação a essa condição, né, que é o choque séptico. Dentro do diagnóstico, né, como o choque séptico ele é o subconjunto da sepse e ele é uma evolução do quadro do paciente, né, de uma sepse mais avançada, de um nível mais grave, para uma hipotensão persistente que requer o uso de drogas vasoativas. Então, dentro do exame de laboratório de sangue, é que ele vai ver como é que vai estar a condição clínica do paciente, o fluxo sanguíneo do mesmo, para ele passar a medicação certa. Então, a questão da droga vasoativa é para justamente manter, equilibrar o nível da pressão arterial, pois a pressão arterial média acima de 65 milímetros por mercúrio e um lactato sérico acima de mol por litro, a despeito da ressuscitação volêmica. Está associado com maior risco de mortalidade se comparado apenas à sepse. Essa associação está relacionada com taxa de mortalidade hospitalar menor que 40%. Então, quais seriam os sinais e sintomas do choque séptico? Os sinais clínicos é infecção ativa, febre, taquicardia, pressão arterial normal baixa, taquipneia, vasodilatação cutânea, veias do pescoço normais. São os sinais e sintomas do choque séptico. Só mais um minutinho, professora. Deixa eu ver se eu acho mais alguma coisa relacionada a sinais e sintomas. Só para complementar. Sim, no caso também dos sintomas, né? Além da pressão arterial estar muito baixa, hipotensão, existe também um aumento na concentração de lactato circulante. Respiração rápida, os batimentos cardíacos, ele fica, essa professora, bastante acelerado, os batimentos cardíacos. A respiração fica rápida, né? E existe também uma menor produção da urina, dependendo de como está o nível de choque séptico. E também há uma perda da consciência e confusão mental, mas isso vai depender de como vai estar, né? O grau. E com relação aos cuidados de enfermagem, como profissional, como o enfermeiro, ele deve agir nos cuidados de enfermagem nessa condição do choque séptico. A enfermagem deve estar atenta aos sinais clínicos iniciais para direcionar ou adequar a terapia e melhorar o prognóstico do paciente. Como? Controlando a glicemia capilar, verificando o monitor multiparamétrico, coletar os exames laboratoriais, como eu já havia dito anteriormente, né, para saber como é que vai estar a questão do nível do fluxo sanguíneo desse paciente, a contagem das hemácias, das plaquetas, se está alterado, se não está, se houve uma baixa ou não, né? Então tem que coletar o exame de sangue. Isso aqui é primordial, muito importante. Verificar também a questão da dor. A dor. E realizar o controle, dependendo de como vai estar essa condição clínica também. Verificar a dor e realizar o controle sempre. Determinar o decúbito. Por quê? Porque dependendo de como vai estar a situação do paciente, na questão das dores, né? Tem que determinar o decúbito. E realizar acesso venoso calibroso. Pronto, professora, é isso. É isso. Muito obrigado e boa noite.